Como batistas, nós defendemos nosso primeiro ponto de definição da nossa declaração doutrinária é que nós, vamos juntos, temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, para nós, pregar toda a Bíblia é importante. E foi nesse entendimento que o apóstolo Paulo encerrou seu ministério em Éfeso, dizendo o seguinte, Atos 20, versículo 27, ele diz assim, ao falar para os irmãos, para os presbíteros, para outros irmãos daquela igreja, ele disse, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Em outra versão, vai dizer a Almeida, ela vai dizer assim, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, quero dizer para os irmãos que dentro das minhas limitações, eu sou um pastor que procuro pregar todo o conselho de Deus. E no entendimento de que todo o conselho de Deus é necessário para poder orientar e doutrinar a igreja do Senhor. Você crê nisso? Amém? Que bom. A segunda observação é que muitos assuntos na Bíblia são espinhosos. Hoje, quando eu revisava esse texto e fechava aqui o esboço, eu me lembrei de um tempo em que eu trabalhei roçando pasto. Já trabalhei roçando pasto. Eu acho que entre 12, 13, por aí, 13 anos, não me lembro. Eu já estava no auge da minha rebeldia, tinha retornado de Brasília para o Maranhão para um curto período de menos de 2 anos, contra gosto, contra a minha vontade. E eu me rebelei, fui procurar trabalhar, não queria mais trabalhar com meu pai. Meu irmão era gerente de uma fazenda e eu fui trabalhar com ele, ganhando lá a diária, já de homem, trabalhava pela diária de homem. E roçando pasto, serra acima, ali naquilo que, não sei se vocês conhecem, a gente chama de capoeira, que é aquela meia mata, não é nem mata grande, nem é mato pequeno, ela está no meio ali. Às vezes dentro do pasto, lá em determinado momento, surgiu uma capoeira, ali onde os bois ficavam. E o patrão disse, tinha que roçar tudo, derrubar tudo, então vamos derrubar. Só que às vezes, levando aquele eito, a gente se deparava com uma residência, um condomínio residencial maribondos.com. E ali nós começávamos a bater aqui, ele vinha lá de longe, dizer, vocês não são bem-vindos aqui. E aí vinha aquele enxame muitas vezes e pegava a gente e a gente saía correndo pasto dentro. E aí, primeiro passo fazia roçando ao redor, num limite aonde eles permitiam. Depois, a gente eliminava eles e passava por cima e derrubava o mato do mesmo jeito. Mas a vontade era de não voltar ali nunca mais e fugir daqueles maribondos. Então, alguns temas na Bíblia são assim como maribondos. Principalmente hoje, numa época de muito desvio, de muito distanciamento da sã doutrina e de muita influência das ideologias sobre as doutrinas, as sã doutrinas, ou a sã doutrina, e ainda mais essa época do politicamente correto, em que não existe verdade absoluta, em que tudo é válido, que cada um tem a sua própria verdade. Isso é o que impera por aí. Mas eu queria dizer uma coisa importante, evocando o Salmo 119, versículo de número 13. Se você quiser, para não lhe persuadir pelas minhas palavras, mas pela palavra de Deus, nós podemos ler então o Salmo 119, versículo de número 113,
quando está escrito assim: o Senhor diz: odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Na tradução de Almeida, ainda fica um pouco melhor, quando ele diz assim: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. O que é duplicidade? Dois pensamentos, duas verdades, dois ensinos ou mais. Então, nós partimos do princípio de que existe uma verdade. E Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, existe um fato que é incômodo. Todo assunto tratado pela Bíblia, ele tem uma verdade. Ele é uma verdade. Então, quando tem 5 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, cada um seguindo aquele texto de uma forma, significa que um pode estar certo e os outros errados, ou pode ser que todos estão errados. Mas uma coisa é certa: jamais todos estarão certos. Porque Deus, Ele é um Deus de uma verdade. Então, Ele detesta a duplicidade. Então, não existe essa ideia de que eu tenho uma verdade, você tem outra, ele tem outra. Porque existe uma verdade. E essa verdade está revelada e manifestada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então, nós seguimos essa verdade. Em terceiro lugar, eu quero dizer o seguinte, sobre o assunto que eu vou tratar nessa noite, a partir do texto de Marcos 10, de 1 a 12. Eu quero dizer, o texto fala sobre a questão do divórcio para os discípulos do Senhor, para aqueles que formariam a igreja do Senhor. Então, é um tema complexo. Mas eu já disse uma vez aqui, e agora repito outra, e se necessário vou repetir mais. A posição do pastor e a posição da igreja tem sido a seguinte: pessoas que se encontram hoje na realidade de terem se divorciado e se recasado e vivem como membros dessa igreja, vocês vivem debaixo da graça de Deus. Ou seja, se um irmão em Cristo é casado pela segunda vez e vem a conhecer esse princípio, entendê-lo dessa maneira, depois do seu segundo casamento, poderá, por meio da graça, viver em comunhão com a igreja. Porque algumas pessoas têm dúvidas sobre isso aqui. Eu aproveito para esclarecer. De onde é que nós tiramos essa ideia? Romanos 5:20 diz: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Naquela versão mais conhecida, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você teve uma vida lá, uma experiência, ou foi mal orientado, ou não foi instruído corretamente, você vivia na sua ignorância, e você então se separou e se casou novamente, e hoje é um crente no Senhor, é uma crente no Senhor, e vivem casados, têm seus filhos, mesmo com essa marca, vocês estão debaixo da graça de Deus. Amém? E diremos então, permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Isso é o que diz em Romanos 6, 1 e 2. Mas eu quero terminar essa introdução chamando a atenção do texto de 1 Coríntios 7, 27. Quando Paulo diz assim: estás casado?
não procure separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Ele está falando para essas pessoas. Exatamente. Paulo não estava proibindo das pessoas se casarem, mas ele estava falando para essas pessoas que viveram nesse contexto. Ou seja, em que muitos foram abandonados, esposas abandonadas pelos seus maridos porque se converteram e vice-versa. Então, a Bíblia fala muito sobre isso. Eu não vou abordar tudo, eu vou me focar no texto, porque eu estou expondo Marcos. Então, nós vamos nos prender, especialmente, ao que está no ensino a partir de Marcos 10, de 1 ao 12. Eu vou até mencionar e citar algumas outras passagens complementares, mas o princípio que nós vamos aprender nessa noite, ele está em Marcos 10. Porque eu estou expondo Marcos 10. E aí, por que que eu comecei dizendo, falando com os irmãos sobre a questão de pedir a compreensão dos irmãos de não ser mal interpretado? É porque quando nós vamos falar esse tema é porque ele está no texto, na sequência que a gente está seguindo. Não é uma escolha do pastor. É como quando eu roçava lá no pasto. O maribondo está ali na frente, a gente tem que encará-lo. Não adianta a gente fazer arrodeio, porque senão ele vai tomar o espaço do pasto. Então, não é porque um assunto está crescendo, está tendo vários pensamentos no meio secular, até no meio religioso, que nós devemos evitá-lo. A sã doutrina tem que ser expressada sempre. Foi isso que Paulo disse, ele sempre pregou todo o desígnio de Deus. E, portanto, nós vamos caminhar nesse texto hoje, a partir desse texto. E eu quero convidá-los para abrir o texto de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 ao 12. E eu vou ler esse texto e peço que você me acompanhe na leitura. A seguir nós vamos orar e continuaremos a nossa conversa nessa noite. Eu vou ler na versão, na NVI, para que fique mais fácil a nossa compreensão, a interpretação do texto. Diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele. Segundo o seu costume, ele ensinava. Alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos ajude a compreender esse texto. Não permita que nossas mentes divaguem e não alcancem o profundo do ensino da Tua Santa Palavra. Por isso pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo mais uma vez, para nos fazer compreender
entender e praticar e aceitar aquilo que o Senhor nos ensina por meio desse texto. É minha oração, minha súplica ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, o assunto do nosso texto é a questão do divórcio e o segundo, ou o recasamento. Vocês percebem que a gente está seguindo Marcos, está seguindo Jesus naquela explanação de Marcos, não é? A gente está seguindo os passos de Jesus, dia a dia com ele, através do que ele falou, na primeira parte, revelando a sua pessoa, quem ele era, o Filho de Deus, o Filho do homem, o servo, aquele que veio para socorrer os aflitos, para ajudar, curar os doentes, aquele que veio para fazer todo o procedimento. Como nós vimos, ele acalmou a tempestade, ele curou pessoas, ele expulsou os demônios, ele libertou muitos do seu cativeiro. Então, nós seguimos os seus passos e agora estamos nesse novo momento de transição em que Jesus agora revela a sua missão. É para lá que nós estamos caminhando. Jesus e a sua missão, a missão do servo. Então, ele completa o seu ministério na Galileia, deixou Cafarnaum e agora passou para a região que hoje é conhecida como a Transjordânia, ou seja, no caminho de Jerusalém. E nós vemos esse registro também no versículo de número 32. E por que é interessante essa informação? Porque esse foi o distrito governado por Herodes Antipas. Vocês sabem quem foi Herodes Antipas? Aquele homem repreendido por João Batista, que vivia justamente numa situação de adultério. O João Batista, ele condena a atitude deles, e por isso ele morre. Parece que os fariseus armam aqui uma cilada dentro daquele território, falar sobre esse assunto dentro do território do inimigo. Então, talvez buscando ali armar uma cilada para comprometer Jesus sobre esse assunto, já que esse assunto era espinhoso lá, porque estava no território ali de Herodes Antipas. E ele falou sobre isso, está registrado lá em Marcos 6, 14 ao 19. Até o 29 nós temos toda a história. Então, nós vemos aqui uma conotação política. Mas a pergunta ia muito além da conotação política. Porque também o divórcio sempre foi um assunto extremamente controverso entre os rabinos judeus. A questão é, como hoje, qualquer palavra que se desse, com certeza desagradaria a algum lado. E possivelmente daria motivos para Jesus ser preso no território do inimigo. Os verbos aqui indicam que os fariseus continuavam perguntando, como se esperassem provocá-lo a dizer algo incriminador. É aquilo que nós conhecemos no dito popular. E os fariseus, eles viviam jogando uma casca de banana para Jesus escorregar. Mas com a sua sabedoria, Jesus sempre se saiu de todas. E naquele tempo havia dois pontos de vistas conflitantes principais. Haviam outros, mas existiam dois pontos de vistas predominantes sobre o divórcio
que dependiam muito da interpretação de um texto lá de Deuteronômio 24, de 1 ao 4. Eu queria ler esse texto para poder ser claro naquilo que nós estamos dizendo aqui. Então, Deuteronômio 24, de 1 a 4, nós temos o seguinte registro. E agora, Israel, ouça... Perdão, eu cliquei errado aqui. 24, não 4. 24, de 1 a 4. Então diz assim: se um homem casasse com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou também, se ele morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Então, percebam os irmãos que esse era o texto base da Constituição dos judeus para discutir o assunto. E os rabinos, ou seguidores de um homem chamado Hillel, eles eram bastante liberais, bastante tolerantes, que eles admitiam que um homem se divorciasse de sua mulher por qualquer motivo, tanto que essa expressão é usada lá, Mateus registra essa expressão. Pode um homem se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? E eles admitiam o divórcio até mesmo se a mulher queimasse a comida. Vocês estão me olhando assim? É exatamente isso, era o grupo de Hillel. Então, existiam inúmeras possibilidades que eles admitiam, os seguidores de Hillel admitiam o divórcio. Agora, tinha uma outra escola, de Shammai, um homem chamado Shammai, outro rabino, que era um pouco mais conservadora e um pouco mais rígida, e ensinava que, na verdade, as palavras aqui indecentes, elas referiam somente a pecados anteriores ao casamento. Ou seja, se um recém-casado descobrisse que a esposa não era virgem, por exemplo, teria então a permissão para se divorciar dela. Existia inclusive aquela prova do lençol, que é citado lá no contexto também. E, no entanto, que eu quero chegar nesse ponto aqui, certo? Explicando aqui nesse contexto, Jesus não dá bola para as discussões de Hillel, de Shammai e dos outros rabinos. Para onde é que ele vai? Ele vai direto para a fonte. E ele vai justificar Deuteronômio 24. Os irmãos sabem que ele aponta para a lei. A lei. No entanto, é importante dizer o seguinte: a lei dos judeus, no total eles tinham um conjunto de 613 leis. Mas elas eram resumidas em 3 tipos de lei. Primeiro, a lei civil ou judicial, que tratava dos negócios propriamente, de questões mais, vamos dizer assim, burocráticas, questões de direito mesmo. As leis religiosas ou cerimoniais, que tratavam das questões do culto, do relacionamento com Deus e da questão, por exemplo, Levíticos é um conjunto praticamente de leis cerimoniais. Ali fala-se tudo sobre o relacionamento do homem para com Deus. Então está tudo explicado. Vem o tabernáculo e tal. Tudo ali se resume nas leis religiosas ou cerimoniais. E existia também a lei moral. Cada uma delas tinha uma função. A lei moral dizia respeito à questão social, à questão de ética, do relacionamento entre as pessoas, mais em relação aos valores. Então, quando nós
observamos aqui, Jesus, ele não fica na discussão superficial das escolas, dos pensamentos, ele vai direto para a fonte. E ele explica então a razão aqui de Deuteronômio 24 e até mesmo de outros textos, não é? De outros textos. Pois bem, na sequência do nosso texto, então, entendendo esse contexto, nós percebemos que a carta de divórcio, operacionalizada lá por Moisés, ela foi, na verdade, uma maneira de proteger a mulher da exposição ridícula e desumana que os homens colocavam às mulheres. Sabemos que a causa máxima, a causa genética ali, vamos chamar assim, a gênese do problema, na verdade, estava no coração pecaminoso do homem. Estava no fato dele ser egoísta, dele ser desobediente, como nós lemos lá em Gênesis, citei hoje de manhã, 6:5, diz que todo pensamento do homem era mau, e ele só se inclinava para as coisas más, depois do pecado. Então, o homem sempre está procurando um subterfúgio para se agarrar e fazer as vontades do seu próprio coração pecaminoso. E então, para coibir esse fato, e existe registro, por exemplo, nas leis do Código de Hammurabi, na Babilônia, de 1700 a.C., que já falava sobre a proteção da mulher. Olha que esse povo não era judeu, não era povo de Deus. Mas no coração deles já tinha a lei de Deus, a lei do bom senso, a lei da graça comum. Ou seja, em que o benefício seria para todas as pessoas. E é um conjunto, inclusive, de leis muito respeitado, esse conjunto. Portanto, essa medida cautelar aqui, essa medida emergencial, ela teve o propósito, em Deuteronômio, de resguardar a mulher, para que as mulheres não fossem mais expostas ao ridículo daquilo que se tornou. É importante ressaltar que os códigos das leis judaicas foram acréscimos de acréscimos e de acréscimos da lei original de Deus. Muitas delas procurando subterfúgio para justificar a sua pecaminosidade. Porque uma mulher divorciada, no contexto dos judeus, era uma mulher, se ela não recebesse essa carta, ela ficava condenada para se tornar uma prostituta, por exemplo. Ela ficava totalmente desamparada. Então, a discussão era: quais são as bases legais para um homem se divorciar de sua esposa? Era o que estava em ponto aqui, que tem a ver com a pergunta. A lei de Moisés não considerava o adultério motivo para divórcio. Porque vocês se lembram que uma mulher pega em adultério, o que acontecia com ela? Ela era apedrejada. Então, não fazia sentido isso daqui. Ela era apedrejada até a morte. Exemplo, lá no Novo Testamento há um registro desse fato lá em João 8 com aquela mulher chamada de pecadora. Então, qualquer que fosse o significado pretendido por Moisés com as palavras de coisa indecente, não se tratava necessariamente aqui do adultério no sentido que eles estão provocando. Então, Jesus vai dizer: olha, Moisés colocou essa lei, não foi porque ela era certa ou ela era boa. Ela era, na verdade, uma espécie de medida emergencial. É mais ou menos como aplicar droga, injetar droga naquela pessoa viciada em droga, para controlar a sua crise de abstinência. Não era a solução. E ele vai então apontar no texto para a solução. Ele vai então caminhar para a solução. Observe no texto
acompanhe, por favor, no texto, que então Jesus, ele começa a colocar aquilo que eu chamo dos princípios, aquilo que é importante a gente considerar, porque a palavra de Deus ela é atemporal, embora tenha aspectos nela que sejam temporais, que tem a ver com um contexto específico, mas dentro dessas questões atemporais, ou seja, que não dessas questões, temporais, nós temos os princípios atemporais, aqueles que prevalecem, que prevaleceram, que prevalecem e continuarão a prevalecer. Então, Jesus começa a justificar e explicar a questão para eles. Ele diz então, quando eles afirmam que Moisés permitiu a certidão de casamento, Jesus responde categoricamente, o versículo 5, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas, no princípio da criação de Deus, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Olha o que está aqui nessa declaração. Jesus está dizendo, não é porque Moisés autorizou isso que isso é certo. Isso é um mal necessário, por causa da dureza do coração de vocês. Então, isso aqui ensina muito para a gente. Qualquer pessoa que venha justificar o divórcio como solução, ele está muito equivocado, porque na verdade o divórcio sempre é uma medida de emergência ou um mal necessário, às vezes no sentido de que a pessoa acha que é a solução para ela. Mas nunca pode se dizer que é a melhor coisa, a coisa boa, porque a coisa boa é aquilo que Deus ensinou. E no versículo 6 e em diante, Jesus então, ele dá um passo da lei, ele vai para além da lei, ele vai na verdade para Gênesis, ele vai para o princípio da criação. Ele diz, Deus criou no princípio homem e mulher, e por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perceba, os irmãos, que Jesus tira a discussão dos aspectos legais, tira a discussão dos aspectos sociais, e ele traz o assunto para aquilo que é mais importante, que é para a questão espiritual, que é para a questão moral. Ou seja, ele não dá bola para o que a lei diz, ele não dá bola para o que os pensadores dizem, para o que a imprensa diz, ele dá bola, perdão aqui a linguagem, ele se importa com aquilo que foi dito lá no princípio, porque é isso que deve prevalecer. Então, ele chama a atenção para a questão do fato de que o casamento torna dois em um. Então, eles se tornam uma só carne. E o que pode separar dois, que é uma só carne? Você pode se separar fisicamente, de corpos, você pode se separar judicialmente, mas jamais você vai se separar no aspecto espiritual do casamento. Uma vez casado, casado é. Jesus está dizendo. Por isso, Jesus aqui apregoa a indissolubilidade do casamento. Ele diz, ele usa o princípio de Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher e faz ali a primeira cerimônia de casamento. Eles dois se tornaram uma só carne. E isso é inseparável. Por mais que a lei permita, por mais que a sociedade aceite, por mais que a lei oriente, por mais que os cartórios facilitem, aliás, diga-se de passagem, hoje é mais fácil você se divorciar do que você se casar. Tem prazo, tem limite de prazo para você conduzir o processo de um casamento, é de 90 dias. Mas para você se separar hoje, em 24 horas, você consegue.
Porém, na lei de Deus, as coisas não são assim. É diferente. Ele chama a atenção que o casamento não é apenas uma convenção social ou uma convenção jurídica, o casamento é uma convenção espiritual. E eu acho que se tem um ensino desse texto para nós nessa noite, é que o casamento deve ser resgatado no contexto da igreja como algo muito sério. Porque no princípio de tudo, Deus institui o casamento. E não foi invenção de homens, não foi invenção de juristas, de padres, de pastores, de bispos, de seja lá quem for. O casamento é uma invenção de Deus e ela tem um propósito. Como nós já aprendemos aqui nessa igreja, de acordo com as Escrituras, o casamento existe para espelhar, para espalhar e para representar a glória de Deus. Se um casamento não tem esse propósito, ele perde totalmente o seu sentido. Ele é apenas uma satisfação humana, uma convenção social e não jamais aquilo que ele deve ser. Quando estava em casa, diz o versículo 10, novamente os discípulos, aquilo não entrou na cachola deles não. Talvez como não vai entrar nas de alguns aqui. Não entrou na cabeça deles não. Ainda não, ficou meio confuso, porque eles eram judeus, eles estavam acostumados com aquele festival de casa separa, casa separa, casa separa. Mas, em casa, diz o versículo 10, eles interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Senhor, agora explica direito o que é isso. O que o Senhor quis dizer? Ele respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Vocês sabem que no contexto dos judeus, somente o homem, ele dava a carta de divórcio. E a carta de divórcio era uma prerrogativa dele, não era de um conselho, não era de um tribunal, era dele. Então era o que ele achava. Por isso que o negócio era bagunçado. Agora note, preste bem atenção. Jesus amplia a questão, porque ele está falando para o contexto dos romanos, dos gentios romanos. E os romanos, na lei romana, a mulher também poderia solicitar o divórcio. Então Jesus aqui aplica para ambos, não somente mais para o homem, mas também para a mulher. Ele diz, e se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Talvez o ponto que surja de dúvida, e eu disse para os irmãos que eu queria me prender nesse texto, mas a dúvida que fica é sobre aquela tal de cláusula de exceção. Ou seja, muitos teólogos, estudiosos, pastores admitem cláusula de exceção. Mas a cláusula de exceção, ela tem algumas dificuldades, que é encontrada lá em Mateus 5, 38. Primeiro, a primeira dificuldade é uma dificuldade lógica. Qual é a dificuldade lógica? Ora, se Deus criou o casamento para ser uma união eterna, que representaria a sua glória e espelharia a sua glória, e ele disse que o casamento seriam dois que se tornariam um, ou seja, seria inseparável, então a cláusula de exceção, ela vem contradizer esse princípio lógico. Essa é a primeira dificuldade com a cláusula de exceção. A segunda dificuldade com a cláusula de exceção é que no contexto de Mateus, Jesus fala não sobre o casamento, ou seja, o casamento, vamos dizer assim, mas o casamento no sentido de um compromisso, como o que José tinha com Maria. Antes de se casar, ela engravidou, ele queria abandoná-la, porque senão ela seria apedrejada. Vocês se lembram disso, eles não eram casados, mas no contexto do judaísmo, o relacionamento
de noivado, ele tinha já um compromisso que, se houvesse rompimento, teria que emitir uma carta, uma certidão de divórcio. E a palavra utilizada lá em Mateus 5 é uma palavra que é porneia. A tradução é porneia, de onde vem a palavra pornografia, imoralidade e etc. Não é uma palavra que representa adultério mesmo, mas que representa imoralidade. No contexto de Marcos e no contexto de Mateus 19 e no contexto de Romanos 7 e 1 Coríntios 7, todas as expressões a palavra adultério é outra palavra grega chamada moikeia. Pode conferir lá hoje, isso aí está à disponibilidade no Google. Você vai perceber que moikeia era uma palavra assim utilizada para o contexto de casamento mesmo, e não de relacionamentos, de pornografia. Essa é a segunda dificuldade. Mas tem uma terceira dificuldade, que quando Jesus ele vem ensinando, ele vai falar sobre o perdão. E o que é que ele diz sobre o perdão? Quantas vezes se deve perdoar um irmão? Quantas vezes? Vocês se lembram? O que significa esse número? É um número que representa infinito. Incontáveis vezes. E aí eu pergunto para vocês, aqui, pergunto para quem está assistindo pela internet, pergunto para quem vai ouvir. Existe algum pecado sem perdão, pensando de um ser humano para com outro? Sim ou não? Existe? Epa, eu não senti firmeza. O que Jesus disse para aquele que foi perdoado e não perdoar? O que ele disse? Vocês se lembram? Quando você entregar a sua oferta, antes de você entregar, vai e resolve a sua pendência. Porque se vocês não perdoarem, está lá na oração do Pai Nosso, se vocês não perdoarem uns aos outros, tampouco o vosso Pai Celestial os perdoará. Então tem algum pecado não perdoável do ponto de vista humano? Tem, meus irmãos? Tem? Não tem. Porque se a gente não for capaz de perdoar, nós também não somos capazes de amar a Deus. Porque o perdão é a maior demonstração de obediência. E a gente perdoa não é porque a gente gosta, não. A gente perdoa porque a gente obedece. E a ordem é: perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Vocês eram ofensivos, vocês eram criminosos, e agora vocês foram perdoados. Portanto, perdoem. Esse é um terceiro argumento desfavorável à cláusula de exceção. Eu sei que existe muito ensino. Se você for aí para a internet, existem inúmeros vídeos, posições, cada um dando a sua justificativa. Mas eu vejo a mais lógica, é essa posição de Jesus. A posição em que ele evoca e ele afirma categoricamente nos versículos 10, 11 e 12. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, ela estará cometendo adultério também. Quando a gente vai para complementar essa informação para Romanos 7, versículos 1 a 3, você tem a seguinte expressão. Romanos 7, de 1 a 3, diz assim: meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei.
e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Perceba que o texto é muito claro em explicar. Jesus está falando para o contexto dos romanos, ou o Marcos, né, registrando para o contexto dos romanos, e Paulo está falando agora aos romanos também. Veja que há uma concordância no que eles dizem. Então, apesar do aspecto espiritual, também nós temos o aspecto, a ênfase com a união física também. Ou seja, o casamento como uma união física, os dois se tornam uma só carne, e esse é o ponto. Eles não se tornam um espírito, mas se tornam uma só carne, eles são um. E uma vez que a união é física, ela só pode ser rompida por uma causa física. Por isso, Romanos diz, se ela morrer, estará livre para se casar com outro. Marcos não inclui cláusula de exceção. Mateus inclui porque Jesus tem uma discussão com os judeus mais ampla sobre a questão de outros aspectos. Mas Marcos não cita cláusula de exceção. Ele só diz claramente, olha, o homem que se separar da sua mulher e se casar com outra comete adultério, e a mulher que se casar com outro, se separar e casar com outro também comete adultério, e pronto, ele fecha nisso daí, ele não discute mais. Então Jesus explica lá, particularmente para os discípulos, que não estavam ainda tão convencidos. Ele diz então que um segundo casamento, né, depois de um divórcio, é algo que não atende ao padrão que Deus estabeleceu. E ele faz então essa advertência. Ele não dá importância, por mais que a lei diz isso ou aquilo, que os pensadores, os rabinos diziam isso ou aquilo, ele fecha com o princípio usado em Gênesis. Deus criou homem e mulher e os uniu e os tornou em uma só carne. Então, ele instituiu o casamento, ele é quem regimenta o casamento. É o que nós aprendemos nesse texto. É interessante que ele espera que as pessoas casadas tenham um compromisso mútuo. O versículo 7 de Marcos 10, nós já lemos, eu quero reler. Ele diz o seguinte, o versículo 7. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Palavras que estão no Gênesis são repetidas em Efésios, em Mateus, etc. e etc. Então o que se espera? A que conclusão que se chega com essa exposição de Marcos 10? Que os cônjuges sejam fiéis um ao outro. Que haja a compreensão para nós de que divórcio não é coisa boa e não é solução. Divórcio, por mais que seja aceitável do ponto de vista da lei, e eu não vou entrar aqui naquelas discussões, a questão de violência, que admitiria, ou a cláusula de exceção que tem lá em Coríntios 7, que fala, se um se converter e o outro quiser ir embora, ele está livre. Não vou entrar nesses pontos agora, porque o meu foco é esse texto aqui, de afirmar aquilo que Jesus afirmou. Eu quero apenas terminar dizendo de maneira prática, fazendo aplicações desse texto aqui para nós nessa noite. E a primeira aplicação é a seguinte: a posição da igreja deve ser a posição de Jesus. O mundo vai e tem brincado com o casamento. A lei é relapsa na sua maneira de interpretar. As organizações diversas não estão nem aí. Mas a igreja tem que se importar. Para nós deve prevalecer não o que os outros pensam, mas o que Jesus disse. E ele disse que o casamento é indissolúvel. E é isso que nós defendemos. E é isso que nós temos que defender. É a primeira lição prática. A segunda lição prática. Temos que buscar a graça de Deus para nos ajudar a vencer os conflitos do casamento para que ele não termine em divórcio. Porque divórcio não é solução.
Aqui eu falo com alguns que são divorciados e recasados. E por mais que convivam bem com o seu cônjuge hoje, debaixo da graça de Deus, porque talvez não conhecesse esse princípio, sempre tem uma consequência da relação anterior. Sempre tem alguma coisa, algum empecilho, algum entrave, alguma dificuldade e etc. E vocês sabem do que eu estou falando. Portanto, nessa igreja deve prevalecer esse entendimento. Que se tem uma coisa que a gente deve buscar é a graça de Deus para poder resolver os nossos conflitos. Você crê nisso? Amém? Outro princípio para terminar. Quer se casar? Olhe bem o que fazes. Porque uma das coisas que eu mais percebo é muita displicência na hora de começar. E depois vem as consequências. Casamento é uma coisa que deve ser pensada, avaliada, deve ser orientada pela direção da palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus, e muita dependência do Senhor em oração. Porque casamento não é coisa fácil. Portanto, os que querem se casar aqui, os mais jovens, quer se casar, faz bem. Mas olhe bem o que você vai fazer. Olhe bem a parceria com quem que você vai estar se aliançando. Porque casamento é coisa séria. Entrou, ficou. Eu tenho, vocês sabem, eu por prerrogativa legal, tanto pela palavra de Deus quanto pelo estatuto dessa igreja, eu como pastor tenho uma obrigação de dar direção espiritual para essa igreja. E uma direção espiritual que eu tenho dado para os irmãos nesse tempo é que a igreja se posicione ao lado da palavra de Deus. Nós acolhemos pessoas que vieram e chegaram aqui já em situação de segundos casamentos, divórcios, separações, segundo casamentos. Nós recebemos. São membros e têm os direitos plenos, com a restrição da função de presbitério e de ensino. Mas pode servir em todos os ministérios, os demais ministérios, pode fazer a obra de Deus, pode participar da ceia, pode comungar com a igreja. Esse é o ensino. Para os que vêm de fora, já vieram nessa condição, não estão debaixo da nossa responsabilidade. Para os que estão aqui, que mesmo contraíram o divórcio e se casaram de novo, aqui nessa igreja e estão como membro, prevalece esse mesmo princípio. Porém, a partir de então, do conhecimento dos irmãos do princípio bíblico, não é admissível que haja novamente isso aqui. Então, pessoas que pedem o divórcio devem permanecer debaixo da disciplina da igreja, sim. Pessoas que pedem o divórcio se casam de novo, deixa eu esclarecer. Pessoas que pedem o divórcio, ou melhor, que se separam, são abandonadas, porque o que pede o divórcio sempre vai ser alguém debaixo da desobediência. Mas aqueles que se separaram, porque o outro não quis mais, ou abandonou por qualquer motivo que seja, e ele permaneceu, ou ela, fiel a essa igreja, convivendo, ele tem todos os direitos plenos de membro. Não vai ser disciplinado, vai ser amparado e apoiado. Mas aquele que declaradamente se rebelar contra o ensino do próprio Senhor Jesus, não pode ser assim acolhido como alguém passivo, mas como alguém que se rebelou contra o princípio da palavra de Deus. É simples, irmãos. Você tem seu filho, você diz assim para ele, olha, vai fazer isso. E ele diz assim, não vou fazer, e faz o contrário. O que você deve fazer com ele? Disciplina. É a mesma coisa. Hoje, os irmãos não são mais inocentes. Jovens aqui, vocês não são mais inocentes. Vai se casar, olha bem com quem que você vai se casar. Porque o pastor está aqui para apoiar você, essa igreja está aqui para apoiar você, mas olha bem o que você vai fazer. Porque a igreja é coisa séria, o casamento é coisa séria e deve haver seriedade. Então, a conclusão geral que nós chegamos é que, já que o casamento é indissolúvel, por mais que haja tentativa de separar, na verdade, é isso que acontece. Ou seja,
Pode ficar um pouquinho, isso, aí, isso. Pode separar. Vamos? Vamos, irmãos. Separa, não separa. Obrigado. Esse é o princípio que temos aqui. União indissolúvel é o casamento. Que o Senhor nos ajude. Oremos. Ó Deus, querido Pai, a Tua palavra é muito séria, muito profunda. Eu te peço misericórdia sobre aquilo que não fui capaz de explicar corretamente, mas dentro das minhas limitações, Senhor, eu tentei passar para o Teu povo aquilo que é a verdade da palavra, e que o Teu povo acolha a palavra, não se rebele contra ela, mas entenda que esses princípios são justamente para o nosso próprio bem, porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E o Senhor não é homem para que minta. Por mais que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ajude a Tua igreja a crer e confiar somente na palavra do Senhor e viver por ela e através dela. Nos ajude aqueles que estão sofrendo, que estão em conflito, casais, para que eles possam pensar, nós temos que nos consertar diante do Senhor e não nos separar, porque divórcio não é solução para ninguém. Divórcio é só paliativo enganador. E nós sabemos que quando caminhamos debaixo da graça do Senhor, orientados pela palavra do Senhor, em obediência à vontade do Senhor, com certeza o Senhor preserva as nossas vidas. O Senhor ajude cada casal aqui, cada pessoa que nos ouve também pela internet, que nos assiste, que o Senhor abençoe e dê encorajamento para aqueles que estão lutando, para que busquem ajuda, busquem orientação, mas não entreguem os pontos. Porque se casaram, casados estão diante do Senhor. Essa é a nossa oração, a nossa súplica, em nome de Jesus.